Bom, nessa aula aqui eu vou introduzir o conceito de repository, que é uma forma que o Spring Boot tem para acessar o banco de dados, fazer queries SQL customizadas, e ele sempre está relacionado com um modelo da aplicação. E nesse caso, na nossa aplicação aqui, a gente vai, por enquanto, ter dois repositories, que são os repositories de user e de task. Nessa aula aqui eu vou criar um repository de user com vocês, explicando para que serve isso de uma forma mais aplicada, né? Porque quando a gente vê assim, fica um pouco abstrato também. Por causa que, por exemplo, no usuário aqui, eu tenho o modelo de usuário, mas aqui, quando a gente criou esse modelo aqui, essa entidade, ele apenas gerou lá no banco de dados a tabela com os atributos e em si, propriamente si, o banco de dados, né? Mas então, tipo, a aplicação está rodando e eu quero buscar um usuário pelo username dele. Você teria que montar toda aquela query SQL lá, né? Select asterisco from user, where user.id foi igual ao ID que eu passar, né? Aí eu vou encontrar um usuário pelo ID, ou eu posso fazer find where o user.name foi igual a string de name que eu passar. Teria que ficar fazendo essas queries que, tipo, quando o programa tá grande, fica, tipo, quase insustentável de cuidar de todas essas carries. Então, o Spring tem uma forma que você pode fazer por carries, SQL mesmo, ou pelos métodos dele, que é uma forma mais rápida de fazer, que ele já meio que tem uma função automática. Do mesmo jeito que criou a tabela automática, ele tem uma função para busca pelo ID, pelo username, tudo automático. E eu acho bem simples de utilizar. É uma forma mais automatizada que no futuro, provavelmente se você estiver utilizando e tiver que fazer alguma alteração na tabela, você não vai ter que mexer em todas as queries manualmente que você fez em SQL. As funções já vão se atualizar automaticamente. Então é recomendado sempre, quando está na aplicação de Spring, utilizar as queries do próprio Spring Boot, que é usando a interface. Vou criar aqui um user repository com vocês para ficar um pouco mais fácil de compreender esse conceito de repository, que ele é muito utilizado em vários tipos de frameworks diferentes. Então, para focar no código aqui, eu vou tirar a webcam aqui e começar a escrever. Nesse caso, vocês entrem aqui na pasta de repository, dá um new file aqui e escrevam user repository.java. Criamos aqui, ó. Lembrando que é para trocar isso daqui, viu, gente? Não deixa class aqui, não, que como eu falei, vai ser uma interface. A gente não vai escrever os métodos dos. Na verdade, o método a gente vai escrever, mas a gente não vai escrever alguma coisa dentro do método. É apenas uma interface, né? Então você só vai ter qual que é o nome do método, o tipo de retorno dele e os parâmetros que você tem que passar. Deixa eu voltar aqui, eu esqueci de trocar para interface, beleza. E para a gente definir a annotation para definir, igual a gente utilizou para definir lá uma entity, um table, a gente vai utilizar a annotation aqui de repository do Spring Framework. E agora, para a gente conectar o repository que a gente acabou de definir aqui, esse repositoryzinho aqui, a gente tem que fazer uma extends aqui, né, uma herança de uma classe, de uma interface que chama JPA Repository. E para a gente conectar esse user repository nosso com o modelo de usuário que a gente tem, esse user aqui, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que passar aqui user, que é o nosso modelo. Além disso, a gente tem que passar também o tipo do identificador do nosso modelo. O que é esse tipo desse identificador long? Esse long está aqui, ó. É o identificador nosso, o nosso ID. O tipo dele é long. A gente tem que passar qual é o identificador dessa entidade nossa. E pronto. Só isso é o suficiente para criar um repository. É, Dentro dessa JPA Repository, ele já tem todos os métodos. Eu posso sobrescrever esses métodos, tipo, vir aqui e escrever a mesma função que tem lá. Que é, eu quero uma função que vai me retornar um usuário lá do banco de dados, ou seja, escreve user aqui. E aí você coloca lá find by. Isso aqui você está falando que é para buscar um usuário, find by. Você já está avisando o Spring que é fazer um select no usuário pelo quê? Já aparece tudo aqui, pelo ID, pelo password, tasks, username. Isso aqui significa o quê? São os nossos tipos aqui, ID, username, password, tasks. Você pode buscar o usuário automaticamente pelos atributos que ele tem lá. Eu, por exemplo, quero buscar um usuário pelo seu username. Só escrever aqui, ó, find by username. Na verdade, eu vou acabar de escrever tudo aqui, né? Find by username. E vou ter que fazer o quê? Passar a string do username.
Eu quero o usuário com o username Lucas. Aí tem que passar o Lucas aqui para a função, que ele já vai retornar o usuário lá do banco de dados. Que eu só tenho o username, eu quero o objeto inteiro que está lá no banco. Então, essa função já faz isso. Nós vamos utilizar elas lá nos services, que são as próximas aulas que eu vou explicar. Mas basicamente não precisa escrever esse find by username, que é esse aí desses atributos padrões que a gente já tem na classe de user aqui. A gente não precisa escrever, porque aqui dentro do JPA Repository, a gente já tem esses métodos. Se você te dá um Ctrl clique aqui, você já vê que tem todos os métodos. Eu posso fazer um find all aqui, que aí vai retornar uma lista de user, find all. Aqui a gente tem que importar do Java, né? Aí o que esse método vai fazer? Vai buscar todos os usuários que tem lá no banco sem nenhum filtro. Deixa eu apagar isso daqui, que a gente não vai utilizar, porque já tem aqui do JPA, só da gente fazer esse extends, já vai ter no nosso programa todos esses métodos aqui dentro. Tem find all by ID, se tiver mais um buscar, tipo, tem vários IDs, eu quero buscar todos eles ao mesmo tempo, eu busco por aqui. Eu posso salvar vários no banco de dados, do mesmo jeito que tem select, tem save. Eu posso, um método fácil, posso get by ID, buscar um usuário pelo ID. Eu posso fazer vários tipos de busca aqui. Aí, por exemplo, esses find all aqui diferente, é os find all que eles vão modificando o tipo da busca. É um pouco diferente, mas é basicamente para ele conseguir permitir que você faça uma busca por todos os atributos já, tudo automatizado. Essa é a parte mais básica do JPA Repository. Tem outro também, que é o CRUD Repository, que eu posso até entrar aqui no JPA de novo. Ó. Ele faz um extends do Paging and Short Repository, que isso aqui é uma coisinha avançada, que é tipo, você quer fazer paginação, retornar 10 usuários em vez de todos do banco ao mesmo tempo, você faz uma paginação. Você pode fazer uma ordenação pelo nome. Ele estende desse tipo de método automático, que isso aí já meio que traz algumas funções lá do banco de dados também, ele já automatiza isso. E também ele estende desta outra daqui. Mas essas duas aqui, estendem demais. Então, você vai vendo que vai fazendo vários extends, que esse aqui pode ser iterable, fazer uma conta, buscar quantos usuários que tem, se existe esse usuário. É muito legal essa forma que ele busca. E tem esse ponto que dentro desse paging shortening, ele estende desse CRUD repository, que é o mais básico tipo de buscas lá dentro do banco de dados, que só tem o save all, o exists, o find, o count, o delete all, ele só tem os mais básicos. E aqui do repositório padrão, né, que não tem nada. Esse aqui é o mais básico tipo do CRUD repository, é o CRUD repository. Se eu quisesse deixar CRUD repository aqui, na nossa classe de user repository, podia ficar. Podia ser CRUD Repository. Pode ficar aqui, sem o JPA aqui, que é tipo uma versão mais avançada. Só que eu gosto de deixar o JPA por causa que essa interface ela tem mais métodos e no futuro talvez venha a usar, então é mais prático já deixar aqui para não ter que refatorar. Se for uma aplicação gigantesca, aí é bom pensar em deixar só o CRUD repository, que talvez consiga otimizar alguns pontos, mas casualmente eu já deixo o JPA, por causa que eu posso usar aquela parte de paginação lá na frente, e que deixa o programa, a API mais bonitinha na hora de retornar os dados. Mas basicamente está pronto, não tem que adicionar nenhum método aqui, já tem tudo aqui dentro. Ele faz todos os tratamentos lá no banco de dados. A gente vai ver isso funcionando melhor, como que esse repository vai buscar as coisas melhor quando a gente fizer um service e o controller lá. É basicamente isso que a gente tem aqui para fazer no repository. E na próxima aula eu vou ensinar a fazer um repository lá para o task. Lá eu vou fazer uma query customizada, que é até que legalzinha para só mostrar um pouquinho melhor. E é isso aí, brigadão.